Um oferecimento Goiás Fazendas, GP Asfalto e Organic Brasil. As tendências de mercado, novas tecnologias, empreendedorismo, clima e tudo que tem foco no que movimenta o campo são pautas no Agro e Prosa. O seu podcast diário que tem como missão deixar você informado sobre o mundo agro. Divino Ronaldo conduz de forma descomplicada e interativa entrevistas com os maiores especialistas deste mercado. Então vem com a gente. Está começando mais um episódio do Agro e Prosa Podcast. Carlos, quais são as principais demandas nutricionais do milho? Eu focaria principalmente em nitrogênio, né, que vai ser definido em função da produtividade esperada. Eu sei, se eu espero ter muita produtividade, então eu tenho que calibrar ali, caprichar na minha doação nitrogenada. Depois fósforo, o milho é extremamente sensível aos níveis de fósforo do solo, então eu preciso também olhar para esse nutriente. Aí depois desses eu olharia bastante para boro, né? O milho geralmente é a planta uma das que mais apresenta, né, deficiência de boro. O boro é responsável ali pela costurar, né, o cálcio na parede celular. Então, se falta boro, eu vou também faltar, não vou ter caminhos para o carboidrato fixado via fotossíntese chegar até a espiga. E até antes disso, eu não vou ter tubo polímico, né, para ser polinizado para poder gerar espiga. Então, o boro é extremamente importante. Então, esses três nutrientes e uma boa calagem bem feita, né, fornecendo cálcio ali em profundidade para dar boa sustentabilidade à planta, e gessagem para que a planta resista principalmente em momentos de estresse hídrico. Então esse seria assim, um básico do básico da adubação nitrogenada, adubação para a cultura do milho. Qual é o momento de demanda máxima da planta? A demanda, o nível onde a planta alcança, né, atinge o seu acúmulo máximo é geralmente ali no florescimento, é onde a planta vai ter o seu maior acúmulo de nutrientes, né? Mas quando eu devo aplicar, né, eu tenho que pensar não só quando chegar nesse ponto, eu tenho que aplicar nas fases antes dessa aí, que é quando a planta vai crescendo, vai colocando a raiz ali no estágio vegetativo, principalmente, onde ela vai absorver esses nutrientes. Então, qual é a fase de maior demanda, Carlos? Eu preciso ter aplicado aí 95% ou até 100% dos nutrientes que eu vou aplicar antes da fase de florescimento. Como é que o produtor vai saber, Carlos, qual que é o momento certo de adubar? O momento certo de adubar, ele vai em função se tem, como gente, né? Se tem boca, então se tem raiz lá presente, vai ser um momento ótimo para adubar, porque a planta vai melhorar ali, vai ter maior aproveitamento dos nutrientes, né? E também qual é o tempo certo? O tempo certo é se o produtor tem dinheiro para comprar o fertilizante. Então assim, ele vai ver, eu posso adubar essa vez ou vou consumir a fertilidade do solo que eu construí. Se ele tem dinheiro, se é nitrogênio, preciso ver, como está a previsão do tempo? Vai chover hoje à tarde, amanhã eu posso aplicar essa ureia agora para poder reduzir essa volatilização. Fósforo, um elemento com baixa mobilidade no solo, então tem que aplicar logo no início, né, para a planta ir crescendo e absorvendo esse fósforo paulatinamente. Se é potássio, eu consigo adiar um pouco mais essa adubação, aplicar junto com a cobertura de nitrogênio, para que a planta então possa ter esse potássio, né, que é muito móvel no solo durante todo o seu ciclo. Ô Carlos, hoje se fala muito em conhecer o solo em níveis até de 40 centímetros. Mas você falou de fazer análise química em profundidade até 1 metro. Qual que é a importância de se entender o que se passa nessa profundidade? A importância é o quê? Que se eu conseguir melhorar esse ambiente em profundidade, né, eu vou conseguir dar à planta uma sobrevivência no momento de crise. Qual seria esse momento de crise? Déficit hídrico. Quando tem muita água, a planta vai colocar raízes dela ali, como se fosse debaixo do pivô, né? 20 centímetros, ela está tranquila, vai conseguir ter tudo que ela quer, água, nutriente, tudo ali. Mas se eu tenho um momento de estiagem, né? Se eu tenho como posso dizer, tem uma seca aí durante o ciclo da cultura, então eu preciso que a planta tenha a possibilidade de lançar raízes mais profundas. Então, plantas com raízes mais profundas, elas vão resistir mais ao tempo de seca. Então, por isso que eu preciso não só conhecer do 0 a 20, 20 a 40, mas permitir que minha planta consiga ir além para dar esse seguro de vida para ela. Então, analisar o solo, conhecer o solo em profundidade é como se fosse dar um seguro de vida para a planta. Mesmo que a maioria dessas raízes estejam em pequenas profundidades.
Não, é essa a questão. Se eu conhecer e melhorar aquele sistema, eu vou fazer com que a planta jogue raiz em grandes profundidades. E esse é o ponto. Se eu melhorei, ela vai. Se eu não melhoro, ela não vai. Então, por isso que é importante conhecer o solo nesse sentido. Carlos, como é que o produtor vai saber se o manejo que está sendo feito está atingindo a planta? Perfeito. Para a safra atual, logicamente a gente pode se utilizar, né, da diagnose visual, ver se tem alguma deficiência nutricional naquela safra ali, né, e tentar corrigir para poder reduzir os danos sobre produtividade. Vai conseguir reduzir um pouco, mas nem tudo, nem tanto. Mas se eu fizer análise foliar e guardar isso no histórico para fazer um checklist, né, eu fazer um check com a adubação que eu fiz na safra passada, eu falo assim, no futuro eu vou olhar a minha análise foliar, eu vou comparar com a adubação que eu fiz, eu vou ver se os níveis de nutrientes na planta estavam ótimos, se estavam bons. Se não estiver bom, então eu preciso melhorar a minha adubação. Se estiverem bons, é só deixar. Então, assim, como que eu sei? Olhando para a planta. Como é que eu olho para a planta? Através de análise foliar. Você citou a análise foliar, imagino que ela deva ter uma importância muito grande. Eu gostaria que você, assim, para ficar bem claro para o nosso ouvinte, que você citasse qual a importância dessa análise foliar. A análise foliar, ela é importante porque, diferente dos extratores que eu tenho para análise de solo, né, para extrair fósforo e potássio do solo, a análise foliar ela reflete a própria planta. Porque é a planta que é importante. Eu preciso saber que a planta está conseguindo pegar aquele nutriente que eu estou colocando à disposição dela. Então, como eu sempre falo, o extrator ele imita a planta, mas entre imitar e ser a planta existe um abismo muito grande. E esse abismo a gente tenta sanar com a análise foliar. Por isso ela é tão importante. Vou ver assim, o que eu estou fornecendo, né, é aquilo que a planta está recebendo. Então, me permite perceber se existe um desvio aí de nutriente para algum lugar que eu não sei. Você citou na sua palestra a importância da fosfatagem em área de abertura. E hoje o que mais tem é a área de abertura. Gostaria que você citasse qual é essa importância. A fosfatagem em área de abertura ela é importante principalmente por questões econômicas. Imagine só, eu pegar fizer uma fosfatagem com um MAP, custando aí R$5.000 a tonelada, né? E colocar esse fertilizante caro num ambiente hostil para fósforo, que seria o quê? O que é hostil? Alta acidez. Nossos solos aqui são solos tropicais, oxídicos, ou seja, consegue reter esse fósforo de maneira muito forte, certo? Ao contrário, se eu usar uma fosfatagem, eu vou ter um fósforo barato, né, que vai utilizar da acidez gratuita do solo, ou seja, eu tenho um pH em área de abertura aí chega a 4.3. Então isso é ácido barato, ácido de graça. Diferente que eu faço na fábrica lá, que é comprar ácido sulfúrico, ácido fosfórico, poder acidular meus fertilizantes, minha rocha fosfatada, né, para poder gerar um fertilizante acidulado, eu pego essa rocha fosfatada, né, aplico no solo que é ácido e uso esse ácido de forma gratuita. Então isso se chama economicidade no sistema. Então por isso é tão importante a fosfatagem em áreas de abertura. Eu estou colocando fósforo, aumentando o nível de fósforo no solo de forma muito mais barata do que se eu fizesse isso com a fonte totalmente acidulada. Seja você também o parceiro Agro e Prosa e anuncie em nosso podcast. É a sua marca junto com a credibilidade de um dos mais importantes canais do agro do Brasil. Faça parte desta rede de oportunidades e venha crescer com a gente. Pois se o assunto é agro, por aqui uma boa prosa é sempre o seu melhor negócio. Essa fosfatagem deve ser feita antes ou depois da calagem? Essa fosfatagem deve ser feita antes da calagem. Por quê? Porque eu preciso aproveitar essa acidez natural do solo para poder gerar a minha solubilização do fosfato. Como eu falei, a calagem a gente sabe que é utilizada para poder elevar o pH do solo, ou seja, reduzir a acidez. Se eu reduzo essa acidez, eu vou estar reduzindo a capacidade do meu solo em solubilizar esse fosfato que eu coloquei. Então por isso é importante ela ser feita antes da calagem, para que eu tenha acidez lá, para que possa ajudar na sua solubilização. Você citou muito os resultados de análises dos campeões do SESB, né?
qual é a diferença dos resultados dessas análises dos campeões do SESB com as recomendações atuais existentes por aí? Então, hoje em dia, quando você vai comparar, pega uma análise de uma área que foi de um campeão do SESB, você vai ver que, e vai comparar com as recomendações, geralmente os teores de nutrientes que estão nessas áreas estão muito, muito além do que aqueles que a gente vê nas recomendações como nível máximo, né, das recomendações de adubação. Então, assim, em resumo, as áreas da SESB estão além, né? Estão com níveis muito mais altos. Então talvez seja um fato de um ponto para a gente rever as recomendações atuais. Talvez a gente consiga ir além, né, nessas recomendações. Um outro ponto que você citou foi a importância dos altos níveis de magnésio. Que importância é essa? O magnésio ele atua nesse transporte a curta distância do açúcar fabricado via fotossíntese na folha, né? Então ele é responsável pelo descarregamento do açúcar fabricado, né, via fotossíntese nos vasos condutores. Se eu tenho um baixo magnésio, esse açúcar fica represado na folha, mas como a folha, o sistema fotossintético, ele continua agindo, então é uma compactação desse açúcar na forma de quê? De amido. Então você vai ver que plantas que têm baixo teor de magnésio, que estão com baixo de magnésio, vão ter bastante amido na folha. Mas nós queremos, no caso do milho, queremos amilho na espiga. Então o magnésio é como se fosse o carrinho de mão que eu pego da grande fábrica e entrego ao caminhão, né, ao transportador de longa distância, que é o potássio. Então por isso que é importante estar sempre a planta bem nutrida. E se eu tiver ainda baixo magnésio, nesse momento de translocação de carboidrato, né, da parte vegetativa para a espiga, a planta vai mandar uma mensagem e falar assim, ó, eu preciso de magnésio disponível, aqui não tem. Então a planta vai começar a digerir clorofila, né, porque principalmente boa parte do magnésio na folha está na forma de clorofila. Eu vou digerir clorofila para poder fornecer magnésio para o transporte daquele carboidrato que está represado. Então vou estar aí adiantando a senescência da folha e deixando de ter aí uma fonte fotossintética, embora menos eficiente, porque a folha está mais velha, agora vou deixar ter esse saldo fotossintético dessas plantas, dessas folhas que poderiam estar agindo. Vou estar matando elas mais cedo, então por isso que é importante manter os níveis equilibrados de magnésio na planta. Tem uma frase que você disse que eu achei bem interessante. Você citou o seguinte, que o produtor não pode ter medo de fazer calagem. Explique que medo é esse e por que ele não pode ter? A cultura antiga, né, falava que se você tem uma dose aí até 3, 4 toneladas, tudo bem. A partir disso aí você precisa incorporar, porque você não pode aplicar essa alta quantidade de calcário sobre a superfície, né? E hoje em dia a gente está vendo que já tem experimentos, já tem resultados mostrando que mesmo doses altíssimas, como 6 toneladas, elas podem ser aplicadas na superfície e vão estar dando aí, criando um ambiente para a planta produzir em alta quantidade e qualidade. Então assim, a gente não pode ter medo. Os americanos eles plantam em solos calcários e produzem muito bem. Então a gente não pode ter medo de calcário, a gente precisa somente verificar, por exemplo, se um calcário gerar uma disponibilidade de cobre, eu aplico o cobre foliar. Então eu não posso ter medo de uma benesse dessa, que é a calagem para o sistema agrícola brasileiro. Sem a calagem, o sistema agrícola fale. E com muito calcário, o sistema agrícola, vamos dizer assim, ele consegue ter uma sobrevida muito interessante. Calcário é barato. Quando você fala muito calcário, você poderia citar um número em toneladas por hectare? A gente já viu resultados aí de aplicar-se até 9 toneladas por hectare e com uma resposta interessante, uma resposta positiva, sem problemas em produtividade. Então, quando você olha para 9 dos 3, 4 toneladas que as pessoas tinham como limite antigamente, você vê que a gente está muito mais além. Calcário é muito mais inofensivo do que muito se acreditou. Você falou também da importância de se colocar cálcio em profundidade. Qual é essa importância? É o seguinte, o cálcio na planta, ele é imóvel, né? Ele forma parede celular, então a última coisa que a planta vai querer quebrar é a parede celular. Então assim, se por exemplo eu tenho uma raiz, eu quero formar raiz em profundidade,
eu preciso ter cálcio em profundidade, porque a raiz não vai conseguir, a planta não vai conseguir tirar cálcio de uma parte dela e de mandar lá para baixo para formar a raiz. Diferente do fósforo, do potássio, que consegue mobilizar de maneira muito simples, né, dentro da planta. O cálcio não, ele precisa ter raiz, ter cálcio disponível na localidade, no local da demanda. Ele não pode ser puxado de cima para jogar para baixo. Se eu tiver, por exemplo, agora uma raiz querendo crescer aqui em 0 a 20 centímetros, se eu tiver cálcio lá 40, pode ser que essa planta realmente consiga mandar cálcio lá para cima. Por quê? Porque o cálcio sobe seguindo o fluxo transpiratório. Mas ao contrário, não é verdade, porque ele não desce. A água só tem uma direção na planta, né? Basicamente, né? Em momentos comuns é de raiz para folha. Ela não vai fazer folha-raiz, a não ser que seja um estresse hídrico muito, muito grave. Então, por isso que é importante, preciso ter cálcio no local de crescimento, ou seja, onde eu preciso, em todo o perfil do solo. O outro elemento que você citou a importância dele foi o boro. Qual que é a importância do boro no solo? De igual modo, tanto o boro quanto o cálcio, eles são componentes de parede celular, ou seja, possui baixíssima mobilidade na planta. Então, se eu quero crescer, eu quero parede celular, eu quero raiz crescendo, quer dizer, raiz crescendo é parede celular. Então, se eu quero parede celular, eu quero desenvolvimento ali, eu preciso ter boro também no meu solo. Se eu tiver um solo com baixíssimos teores de boro, né, eu vou ter uma redução do crescimento da planta, redução do seu potencial de produzir também. Então, por isso que é importante ter cálcio e boro no solo, para que eu tenha um sistema radicular vasto, sadio e eficiente. Qual que é a média de produção hoje no Brasil e qual que é a média dos campeões do SESB? A média de produção hoje no Brasil de milho deve estar em torno de umas 70, 80 sacas. O campeão da SESB chega a 150, 180 sacas. Então a média do Brasil está muito, muito aquém do que pode ser. Tem muito aí para a gente explorar e muito aí para os agrônomos ajudarem na agricultura. Carlos, muito obrigado, abraço, sucesso para você. Abraço para você, muito obrigado pela oportunidade. Siga @Agro e Prosa no Instagram. Se inscreva em nosso canal no YouTube. Desfrute desse espaço para ficar por dentro de todas as novidades do agro no Brasil e no mundo. O podcast é um oferecimento da Goiás Fazendas, investimentos inteligentes e um universo fértil de oportunidades. O programa de hoje fica por aqui, mas voltamos amanhã com conteúdo especializado e muita parceria, pois se o assunto é agro, é sempre uma boa prosa. Até lá!